Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Estou muito feliz de vocês estarem aqui comigo, tá bom? Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, curtam, comentem e compartilhem esse vídeo. Ajude o nosso canal a ganhar engajamento e chegar a mais pessoas, para que elas também possam ver esse tipo de conteúdo, tá bom? O livro que a gente está vendo agora é Futuro Espiritual da Terra. Estamos no capítulo 12. Os trabalhos espirituais serão tão importantes quanto os profissionais. Não se esqueçam também de se inscrever nas nossas páginas do Kawaii e do TikTok, que vão estar aqui na tela. Rumamos em direção à futura casa de Lisias. Ao chegar, podemos perceber que as coisas corriam tranquilamente. A gestação estava se desenvolvendo dentro do esperado em função da sintonia existente entre mãe e filho, vinculados pela longa trajetória de convivência entre ambos. Normalmente, nos primeiros dias da maioria das gestações, surgem ocorrências de mal-estar devido à adaptação dos fluidos mentais e perispirituais do reencarnante com a mente da mãe. Essas ocorrências permanecem até que se ajustem aos psiquismos de ambos, apresentando uma troca de sustentação e equilíbrio. Se os reencarnantes não tivessem suas consciências tamponadas, criariam sérios problemas para suas futuras mães, que se sentiriam verdadeiramente esquizofrênicas, pois teriam uma sensação de múltiplas personalidades. Para evitar este distúrbio, a providência divina proporciona o adormecimento e o encolhimento do perispírito dos que estão voltando para melhor adaptá-los à condição de hibernação temporária. Seu despertar completo só se dará ao longo do desenvolvimento físico e psíquico que se consolidará, agora eu consegui, na pré-juventude, por meio das crises de identidade, aos 14 anos aproximadamente, das lutas íntimas entre as aquisições de seu passado e as conquistas atuais, devidamente direcionadas pela educação recebida com a finalidade de modelar as características de sua nova personalidade. O estudo aprofundado desse processo de transição personalística deixaria extasiados os psicólogos modernos, que sem o entendimento da imortalidade da alma e as múltiplas existências, ainda se encontram muito distantes de compreender a mente e seus complexos mecanismos de exteriorização. Esses mecanismos produzem diversos aspectos doentios, conforme as forças que predominam no funcionamento psíquico de uma pessoa. Estávamos, porém, diante de uma reencarnação que apresenta uma boa sintonia, baseada no amor. A tendência para o futuro é que essa seja a característica do maior número dos renascimentos da Terra, já que os de cunho expiatório estão com os anos contados. Era impressionante ver amigos tão queridos revestidos por novas roupagens corporais, nomes e afazeres. Notava a maturidade de nossa irmã Márcia, que conhecíamos muito bem sendo a antiga Laura, como todo aquele cabedal de recursos adquiridos em sua passagem por nosso lar, e pelo auxílio doado em favor do próximo. Foi quando Clarencio me tirou dessas reflexões ponderando. Nossa amiga Márcia hoje é a responsável direta, junto de seu marido Marcos, pela direção de uma das instituições espíritas dessa grande cidade, e vem desempenhando suas atribuições muito satisfatoriamente. Encontramos cada vez mais aqueles que saem das instituições espirituais com possibilidades de acertos muito grandes, materializando as lições vividas e aprendidas em nosso plano e mostrando que nossa atuação não é infrutífera. Muitos deles se tornam líderes ou exemplos vivos de dedicação e empenho e acabam por influenciar outros que se encontram no meio do caminho e ainda precisam de alguém que lhes mostre o que fazer e como, auxiliando-os a se manterem nas linhas do trabalho e dos compromissos assumidos antes de seu retorno ao mundo material. Hoje acompanharemos mais diretamente os trabalhos organizados por Márcia e Marcos, na casa onde buscam consolar, esclarecer, auxiliar e aperfeiçoar aqueles que lhes cruzam o caminho, buscando as portas dessa instituição de caridade na esperança de encontrar paz e segurança. Agindo assim, aperfeiçoam a si mesmos. Márcia estava se sentindo muito bem com relação à gestação. E vamos encontrá-la nesta manhã, depois que sua filha já estava na escola, dedicando os seus compromissos do seu dia. Entre esses compromissos estava a preparação de uma aula de evangelização infantil, a ser realizada no mesmo horário da reunião dos adultos. O tema que deveria ser trabalhado era respeito à natureza, e ela já estava lendo alguns livros que lhe inspirariam na organização da aula. Suas reflexões giravam em torno do agradecimento que devemos ter perante tudo o que recebemos do Pai, desde o nascimento, alimentação, vestimenta, o zelo de todos pelo bem-estar social, bem como pela própria natureza, que é uma mãe abençoada. Agradeçam sempre, pessoal.
No final, chegou a algumas conclusões sobre a providência divina. Levarei para as crianças algumas reflexões sobre o quanto temos recebido e o quanto temos que agradecer a Deus que nos fornece tudo isso. Enumerou algumas abordagens sobre o respeito pelas coisas, tais como a escova de dentes para os cuidados pessoais, ou guardar e arrumar seus pertences, brinquedos e materiais escolares, o uso sem desperdício da água e dos alimentos, o quanto é importante respeitarmos a vida e outros tantos exemplos. Dessa forma, elaborou a aula, ficando apta a executar a tarefa com presteza. O horário dedicado a essa preparação passou sem que ela se sentisse, mostrando-nos que quando fazemos alguma coisa com dedicação e carinho, não percebemos o tempo passar. Observando suas atividades, Clarencio falou: dia virá em que todas as tarefas espirituais serão feitas com o mesmo nível de responsabilidade e compromisso que as de ordem material. Nas tarefas doutrinárias, muitos ainda se encontram na condição de atuar com base na boa vontade, cumprindo-as com a mesma sensação que apresentavam nos campos religiosos do passado, como se fossem obrigações convencionais. Por representar uma tarefa não remunerada, fica a impressão errada de que se pode executá-la de qualquer modo, sem um compromisso real, diferentemente do exemplo que estamos vendo na experiência de Márcia. Muitas pessoas nem percebem que serviços dessa natureza representam aspectos muito sérios ligados ao seu futuro e ao daqueles que influenciam de forma direta ou indireta. O homem ainda persiste em manter-se como uma eterna criança, esperando que a vida faça tudo por ele. Mas virá o momento em que assumiremos nossa parte no concerto da criação. Somos peça de uma gigantesca engrenagem e temos fundamental importância no seu funcionamento de forma harmônica e útil. É necessário acordar para nossas responsabilidades como seres co-criadores, por sermos filhos legítimos de Deus. Ao assumir essa postura, despertaremos para o desenvolvimento da inteligência, apropriando-nos de nossa herança divina para mudar as condições da existência exterior e desenvolvendo os recursos a serem aproveitados em benefício de todos. Todos os que abraçam a tarefa espiritual estão, no fundo, voltando a comer do fruto da árvore da vida, que estava no meio do jardim do Éden, da qual Adão e Eva comeram, e assim tiveram seus olhos abertos para o desenvolvimento de suas possibilidades íntimas. Agora, com a consciência mais esclarecida e operando as forças criadoras, voltamos a ter a permissão de nos alimentar daquele fruto novamente. Mas, como está escrito, uma espada flamejante estaria protegendo esse lugar sagrado, e só quando o homem estivesse pronto poderia comer de novo o fruto daquela árvore, que representa as forças superiores a serem utilizadas para finalidades nobres e elevadas. O terreno protegido pela espada flamejante está localizado na própria intimidade do ser, na sua qualidade de espírito que usará a inteligência, refletindo naturalmente o movimento do universo que nasce da mente de Deus. Quando abraçamos esses trabalhos superiores que transcendem a realidade material e os interesses imediatos, entramos no setor em que todos os seres conscientes e esclarecidos atuam como co-criadores em planos maiores e usam as forças emanadas pelo Criador para construir os impérios estelares e as possibilidades de desenvolvimento dos espíritos, em todos os graus evolutivos em que se encontram. Trabalhar dessa maneira, seja nos centros espíritas ou nas diversas instituições religiosas que se encontram espalhadas no orbe, é conquistar material de qualidade superior, e a responsabilidade exigida aos que se candidatam a abraçar essas tarefas é ter uma atitude de profundo respeito, santificando-as e fazendo delas seu ministério divino. Palestras, estudos, tarefas assistenciais, trabalhos mediúnicos de cura, de organização de um templo religioso e todas as ocupações deste teor são mananciais de vida que devemos assumir com a responsabilidade que elas merecem. Devemos lembrar ainda do personalismo e da vaidade, posturas inadequadas aos tarefeiros. Exaltemos, pois, a importância dessas atividades e não de quem as executa. No momento em que a luz do trabalho começa a aparecer como efeito positivo pelo que proporciona às pessoas, surge também uma claridade em nós. Nesta hora, precisamos apagar nossa própria luz, pois só assim Deus atravessará nossa intimidade. Devemos ter lucidez quando buscamos trabalhos dessa natureza, no preenchimento de nossas ocupações. Dia virá que os valores despertados ao executar esses trabalhos se transformarão em qualidades naturais e aparecerão naturalmente em nossos comportamentos do dia a dia, seja na profissão, no lar, na sociedade, implantando em nossa alma um estado de adoração permanente que se manifestará por uma fé viva no templo da existência. Clarencio calou-se, envolvido por essas reflexões, e não ousei interrompê-las, procurei sentir no meu coração a mesma paz que encontrei em seu semblante.
E com isso, encerramos o capítulo 12. Valeu, pessoal. Forte abraço.